Aqui no sexto passo, nós temos então a primeira representação gráfica do projeto de irrigação na área considerada, no setor considerado. Então, só para a gente acompanhar, vamos voltar aqui no passo 5. Então, nós informamos aqui os comprimentos das linhas laterais e a linha de distribuição. A gente passa para o sexto passo, o programa já traz aqui a área, né? Nós podemos ver aqui em vermelho representada a linha de distribuição no meio da área e à sua direita e à sua esquerda estão as linhas laterais com 60 metros de comprimento em relação à linha de distribuição. Esses foram os dados que nós passamos inicialmente. Aqui do lado esquerdo, o programa traz uma tabela onde estão apresentados de forma numérica todas as informações referentes a esse setor. Nós temos aqui em cima o setor 1, comprimento da linha de distribuição 60 metros, que nós informamos anteriormente, e o desnível da linha de distribuição 0 metro. Caso seja necessário fazer uma alteração neste momento, é perfeitamente possível. Você descobre que o comprimento da linha de distribuição não era 60 metros, é um valor diferente, então pode chegar aqui e alterar sem nenhum problema. Vamos fazer um exemplo aqui, supondo que seja 70 metros ao invés de 60. Tá? Então, a gente observa que imediatamente a área é redimensionada, que o projeto é redimensionado para a área desse setor. Tá? Então, vamos manter inicialmente os 60 metros e vamos adiante. Nessa tabela, a primeira coluna ela diz respeito às posições das linhas laterais. E1 é a primeira linha lateral do projeto, situada à esquerda da linha de distribuição. E2, a segunda linha à esquerda da linha de distribuição. E3, a terceira, e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui, para esse projeto, 10 linhas laterais posicionadas tanto à esquerda da linha de distribuição como à direita. As da direita nós vemos aqui em seguida, ó, D1, D2, D3, a gente vê que vai até D10. Detalhe, a posição 1 é considerada sempre no início da área do setor, onde a água entra no setor, né? Então, nessa representação aqui, a posição 1 é a primeira que está marcada aqui com o mouse, a 2, a 3, a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa é a nomenclatura adotada para a representação dessa área no programa. Voltando na tabela do lado esquerdo da tela, nós temos a segunda coluna que traz as informações do comprimento inicial das linhas laterais. A gente observa que para cada linha lateral tem um campo correspondente com o comprimento da linha lateral. Se a área do setor for regular, todas as linhas laterais tiverem o mesmo comprimento, obviamente o programa já preenche aqui de forma automática. Mas se você estiver trabalhando com uma área irregular, em que existam linhas laterais de comprimentos diferentes, então você pode fazer essa alteração aqui. Vamos mostrar como isso é feito. Vamos imaginar que a primeira linha à esquerda não tenha 60 metros. Na verdade, ela nem existe, ela é 0. Então, nós vamos apagar os 60 metros aqui. A gente verifica aqui no gráfico que imediatamente o desenho da área ele é alterado. A segunda linha também é uma linha inexistente. Então, a gente coloca 0 aqui. A terceira, da mesma forma. Vamos manter 0 até a quinta linha. Tá? Digamos que esse projeto não tem as 5 primeiras linhas à esquerda da linha de distribuição. A partir da sexta linha, nós temos aqui que ao invés de 60 metros, ela tenha 30 metros, a sexta linha. A sétima linha também, 30 metros. A oitava, a nona e a décima, digamos que tenha os 60 metros, colocamos inicialmente. Então a gente vê aqui que alterando o comprimento das linhas laterais, o programa já vai ajustando a área de acordo com os comprimentos informados.
Da mesma forma, nós podemos fazer do lado direito. Vamos imaginar que a primeira linha ela tenha não 60 metros, mas 70 metros. Maior, inclusive, do que o comprimento inicial que nós colocamos lá. Você pode fazer essa alteração aqui. Então, observe que o desenho da área ele vai ajustando. Tá? A segunda linha também nós vamos colocar 70 metros. A terceira nós vamos deixar com 60 metros. E vamos mudar apenas as últimas duas linhas. A nona linha nós vamos colocar que tenha 40 metros. E a décima também 40 metros. Então, essa é a representação gráfica da área do nosso primeiro setor. Observe que eu estou falando de setores. A representação gráfica que o programa traz aqui é referente a um setor específico. Né? Então, você pode, procedendo dessa maneira, ajustar as áreas de todos os setores de acordo com a topografia, de acordo com o formato geométrico da área que você tem, que o projeto será, para qual o projeto será realizado. Então, vamos voltar aqui no início, vamos observar agora como que seria a área do setor 2. Ao escolher o setor 2, a área volta a ser a área inicial. Por quê? No quinto passo, quando você informa o comprimento máximo da linha de distribuição e o comprimento máximo da linha lateral, o programa admite que todos os setores terão o mesmo formato, a mesma conformação, as mesmas medidas e toda a mesma conformação geométrica. Caso isso não ocorra, você esteja trabalhando uma área irregular, é neste momento, no sexto passo, que você vai fazer os ajustes necessários para cada uma das áreas. Então nós vamos considerar aqui que a área do setor 2 não tem nenhuma alteração, então ela tem as linhas laterais, tem comprimento de 60 metros, tanto para a esquerda quanto para a direita, e a linha de distribuição também 60 metros. Quero aproveitar o desenho dessa área do segundo setor para explicar a terceira coluna de dados da linha lateral, das linhas laterais. É o comprimento calculado. Então, no caso, a gente verifica aqui que o programa calculou como sendo 57 metros. Nós informamos inicialmente que as linhas laterais teriam 60 metros, ele calcula o comprimento agora e ajusta para 57 metros. Por quê? 60 metros é a largura da área, é a dimensão da área onde você vai colocar a linha lateral. E os 57 metros que o programa calculou, ele leva em consideração o espaçamento entre as plantas. Então a última planta, o último coqueiro, ele não estará a 60 metros da linha de distribuição, e sim a 57 metros. Por isso o programa calcula e apresenta nessa tabela comprimento calculado. Isso é feito para todas as linhas, inclusive naquelas em que torna-se necessário fazer ajuste do seu comprimento. Então sempre o programa vai tomar como base o comprimento inicial, que diz respeito às dimensões da área, e fazer o ajuste do comprimento real da linha lateral, da mangueira que corresponderá à linha lateral onde estarão inseridos os emissores. Bom, por falar em emissor, a gente verifica aqui que a quarta coluna diz respeito exatamente ao número de emissores. Então, para essas linhas com 57 metros, um emissor por planta espaçadas de 6 metros, serão necessários 9 emissores por linha lateral. A distância do primeiro emissor até a linha de distribuição permaneceu inalterada, 1 metro, e o desnível ao longo da linha lateral também ficou inalterado em 0 metro. No setor 3, digamos que todas as linhas à esquerda não existem, tá? Ou seja, a linha de distribuição ela vai ser colocada não no meio da área, e sim à esquerda da área. Então basta zerar todas as linhas laterais à esquerda da linha de distribuição. A gente observa aqui mais uma vez que à medida que esse comprimento vai sendo alterado, a área vai sendo ajustada. Ao final nós temos essa representação aqui.
a linha de distribuição colocada à esquerda e as linhas laterais à direita. Eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte detalhe. A distância do primeiro emissor nós vamos alterar nesse caso aqui. Vamos imaginar que a linha de distribuição ela foi instalada em uma das margens de uma estrada e por qualquer razão ela teve que ficar à esquerda dessa estrada. Portanto, entre a posição onde se encontra a linha de distribuição e o primeiro emissor, haverá uma distância aí de 5 metros, que é a distância, a largura ocupada pela estrada. Então vamos fazer as alterações. Como as linhas à esquerda elas são inexistentes, eu já vou lá para a primeira linha à direita. Então a gente tem 1 metro, vamos passar para 5 metros. Fazendo as alterações aqui. E a gente observa da mesma forma, à medida que essa distância vai sendo alterada, a representação gráfica da área também vai sendo modificada. 5 metros. Vamos para a 8ª linha. Em todas as linhas à direita, a distância do primeiro emissor até a linha de distribuição será de 5 metros, exatamente onde existe uma estrada na área. Então essa é a representação gráfica final da nossa área. Nós temos aqui mais uma coluna na tabela com os dados das linhas laterais, que é o desnível. Então nós vamos deixar como 0, é uma área plana, não existe desnível. Se existisse, em todas as linhas ou em algumas delas, bastava apenas fazer a alteração aqui. Bom, então, estando tudo preenchido, nós devemos agora salvar o projeto. Tá? Então, observe que os 6 passos do projeto foram executados. Portanto, ao salvar no 6º passo, você terá, de fato, o seu projeto de distribuição de água concluído. A gente verifica aqui na parte inferior que existe um botão, está escrito gerar relatório. Vamos clicar aqui, o programa vai gerar um relatório com todas as informações referentes a este projeto de distribuição de água. Então nós podemos verificar aqui no título, que é o nome da área de plantio, nome da propriedade, do proprietário, aí vem os dados do projeto, os dados agrícolas, a cultura, dados técnicos, que diz respeito ao sistema de irrigação, no caso aqui é microaspersão, a disposição das plantas, enfim, todas aquelas informações que foram utilizadas no projeto de distribuição de água. Chegamos aqui embaixo com o número de setores e o turno de rega considerado, que foi de 3 dias. E logo a seguir, o programa começa a apresentar a representação gráfica das áreas de cada setor. Então, o projeto de irrigação que você terá em cada setor. Esse aqui é o desenho do primeiro setor, da primeira área. Tá? Logo abaixo vem as informações desse setor. A tabela com o dimensionamento da linha lateral. Então, nós podemos verificar aqui o dimensionamento para todas as linhas laterais. E em seguida, as informações referentes ao setor 2. Começando pelo desenho da estrutura, em seguida os dados do setor e logo após, tabela com os dados do dimensionamento das linhas laterais do setor 2. Continuando, nós temos aqui o setor 3. Você pode observar que a distância da linha de distribuição até o primeiro emissor é maior em relação às anteriores. Lembra que a gente colocou uma distância maior de 5 metros? Então essa visualização pode ser feita aqui neste momento. E após o desenho da estrutura, temos aqui os dados do setor 3. Número de emissores, vazão no setor, os dados da linha de distribuição, como comprimento, desnível. E logo a seguir, a tabela com os dados do dimensionamento das linhas laterais.
Então agora nós vamos fechar, retornar à tela inicial. E aqui, se clicarmos em listar, a gente observa que nessa tela aqui onde estão apresentadas as áreas de plantio, nós verificamos nessa coluna aqui que o projeto 5, microaspersão coco com um emissor por planta, que é o que a gente acabou de trabalhar, ele apresenta aqui como calculado. Significa que o projeto as 6 etapas desse projeto já foram concluídas, do projeto de distribuição de água.